Então, pessoal, eu tenho aqui um gaveteiro de cabeça para baixo, já devidamente posicionado para eu colocar os rodízios nele. Então eu queria passar aqui dois truquezinhos para vocês. Como é que vai ser o primeiro? É o seguinte, eu já andei marcando aqui a posição dos rodízios. E aí vocês reparem que a minha marcação, quando eu boto o meu rodízio aqui em cima dela, o meu rodízio fica ligeiramente afastado aqui dessa borda. Eu poderia botar, e normalmente eu faria, o rodízio aqui, ó, bem na bordinha, tá? O máximo possível. Por quê? Pela lógica mais óbvia aqui, né, que você jogando mais para fora, você aumenta o tamanho da base do gaveteiro, digamos assim. Então, se esse cara tá aqui, ele tem um eixo mais para fora, ele tem um apoio mais estável, digamos assim. Quanto mais para dentro a gente bota, menos estável fica, porque a base vai se encurtando, vai ficando menor. Tudo bem, eu sempre botei muito rodízio aqui na pontinha, mas aí eu reparei no seguinte, esses rodízios, eles precisam desse jogo livre. Por quê? Esse rodízio ele só funciona assim, ó. Quando ele está no chão, ele só anda para esse lado. Ele nunca anda assim para trás. Vocês podem reparar aqui, ó. Começa a andar, ele já quer virar. Por que isso acontece? Por causa desse eixo dele. Ele só anda nessa direção. Então, quando ele começa a andar, ele tende a dar esse giro e continuar andando. Então, aqui, como esse gaveteiro vai ficar num espaço bem apertadinho, isso é muito comum, né, gente? A gente está sempre economizando espaço. Em vez de eu botar ele bem pra cá, o que eu fiz? Eu peguei uma madeirinha, colei aqui na lateral e antes de marcar, eu joguei a minha roda o máximo possível pra cá. Dei só um espacinho de 1 milímetro aqui entre a roda e a madeira e fiz o mesmo processo aqui, ó. Joguei pra cá e colei aqui o máximo possível, tá? Joguei pra cá, conferi. Beleza, aí eu sei que esse giro do meu rodízio está livre. Então toda vez que ele entrar num espaço apertadinho de costas, quando eu puxar, a roda não vai ficar batendo. Se isso acontece, a roda bate em algum lugar, o gaveteiro não sai mais, porque ele fica travado, né? O movimento dele fica travado. Então essa é uma dica para vocês, ó. Botem sempre o rodízio um pouco mais para dentro, de modo que ele não chegue na lateral, nem na parte de trás ou da frente do seu móvel. Já escolhi meu parafuso de acordo com a minha madeira, tá? No caso, esse aqui é um MDF de 18 milímetros. Meu parafuso tem que ter menos de 18 milímetros. Eu resolvi botar um parafuso bem robusto, porque rodízio, quando o móvel fica pesado, tende a sair mesmo. Isso é até um pouco comum. Então, a partir dele, eu escolhi a minha broca. Essa broca, ela é do tamanho do corpo do parafuso, sem contar a rosca, tá? Então, geralmente a gente mede assim, uma broca que vá para o tamanho do corpo do parafuso. Mas isso é só um extra, isso não é o outro truque que eu quero passar. Bom, o segundo truque é o seguinte. Como é que a gente faz para a gente ter segurança de que a gente não vai furar mais do que a gente precisa? Eu tenho uma limitação de 18 milímetros. Nesse caso, o meu furo sairia para a parte interna de um gaveteiro, não tem muito problema. Mas se fosse uma mesinha ou qualquer outra coisa que o meu furo não pode ultrapassar, como é que a gente faz? Bom, eu botei minha broca aqui, ó, para medir qual seria o limite dela. E aí eu vim com uma fitinha durex ou alguma fita crepe, qualquer fita que você tenha. Ó, vocês podem reparar que ela tá indo só até onde ela precisa ir, ó. Tô mudando um pouco a luz para ver, ó. Eu não preciso mais do que isso. Então eu limito, eu boto essa fitinha para quando a broca estiver girando eu saber que quando chegou aqui parou. E eu não gosto de enrolá-la toda não, eu gosto sempre de deixar um rabichinho desse aqui para fora e colar, né, eu deixo o dobro, boto na metade, dobro e colo um pedacinho no outro mesmo para eu poder ver bem isso daqui. Uma outra forma de fazer isso é com um tubinho ou com um pedacinho de cano PVC. Eu vou dar um exemplo aqui com um tubinho de alumínio. Então como a gente faz? Vamos supor, eu tô com a minha parafusadeira aqui, né, fixada nesse ponto. E aí eu pego um pedacinho de tubo que eu tiver, eu corto um pedaço exato, quando chegar no meu tubo ela vai parar, tá? Porque o tubo não vai deixar, a parafusadeira vai bater no tubo, o tubo vai bater no móvel, e aí ele não vai deixar a sua broca avançar mais do que precisa, tá? Então isso é uma outra forma. Eu falei do PVC, porque o PVC é muito mais barato, muito mais fácil de cortar, então você pode usar à vontade aí que, né, você não vai ter muito prejuízo. Esses tipos de tubinho assim de alumínio, de ferro, você até encontra em sucata, esse tipo de coisa, tá? Então vamos pro terceiro truque de hoje. Depois de algumas latidas, vamos ao terceiro truque. Nele eu queria mostrar para vocês uma forma legal de limpar a peça entre o último lixamento e o acabamento. Isso é muito importante para qualquer tipo de acabamento ficar legal.
Então é bom que você limpe bem a sua peça. Primeiro, com um pincel largo ou uma escovinha ou uma vassourinha, você vai limpar todo o excesso de pó da sua peça. Depois você vai pegar um pedacinho de pano e umedecer ele ou a sua peça para tirar esse último pó que vai ficar. No caso desse projeto que eu vou usar tinta base d'água, eu estou usando água mesmo para fazer essa limpeza, mas você pode usar também thinner ou água rás. O thinner e a água rás secam muito rápido, por isso que eles são bons para fazer isso. Já a água você tem que passar bem pouquinho mesmo. Se você tiver com uma peça de madeira ou folheada, dê preferência para usar thinner ou água rás. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do Truques de Marcenaria Do It Yourself. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixe seu like e valeu!